Bolsonaro passou a Páscoa em Balneário Camboriú. Por lá, ele se reuniu com aliados e fez discurso num carro de som. É o clássico, né? O ponto alto veio num momento em que ele expulsou políticos locais do palanque. Ninguém mais pode ter o holofote, né? Vamos ver o vídeo, Teobaldo? É bem curtinho. Eu peço que o pessoal do palanque, tá muita gente no palanque, o pessoal não consegue ver a gente aqui. Eu peço, por favor, que fica vencendo o governador, o prefeito, o senador, o resto, peru, pode descer, peru, pode descer. Pode descer, Não sei quem é peru, Pode mas... descer, peru. Vamos descer todo mundo aqui. E a candidata a qualquer coisa desse, não é comício político. A gente vai fazer aqui. É o que então? A gente vai fazer no futuro aqui. É rave. Por favor, a não ser o deputado federal fica, quem não tem mandato, até segurança meu, pode descer. Secretário Jorginho pode descer também. E segue sendo um mistério pra mim. É. Ai, não, isso não. Por favor. É barulhando, nada contra o UOL aí, é o barulho, é o Esse barulho. era curtinho, tem que ficar esperto ali, Teobaldo. A minha hipersensibilidade ao som com essas urrinhas. Ana, falando sério, é um mistério pra mim como é que esse tipo, você generoso, tão especial de carisma dele, conquista tantos brasileiros. É incrível. Não, realmente, isso é um mistério. Agora, pra mim, chama atenção ali no vídeo, não é um comício político, desce todo mundo que não tem mandato. Ai. Mas fica aí, vamos levar A contradição ficou explicitada nessa reedição do texto. Gostei. Vamos levar aí o questionamento pro nosso Leonardo Rossato aí. Quero saber, vou levar a pergunta do Álvaro aí. Como é possível uma pessoa que não tem o mínimo de capacidade de conversar, de dialogar, estar numa posição de tamanho destaque político? Ele se construiu sendo essa pessoa, ele se construiu como um personagem. Esse personagem, justamente a falta de diálogo, esse aspecto chucro do Bolsonaro, ele é um negócio que, inclusive, serve para angariar seus eleitores mais populares, no sentido de que o Bolsonaro, ele para esses eleitores, ele não fala a linguagem do político, né? Aquele discurso polido, aquele discurso cheio de idas e vindas, né? Ele tem uma fala direta, né? E quanto a essa questão de subir e descer do palanque e tal, isso já tinha virado briga no dia 25 de fevereiro em São Paulo. Aqui. Né? Quando muita gente reclamou que não pôde subir no palanque, muito bolsonarista O Malafaia reclamou. teve que tirar a galera do carro de som. Agora eu tô lembrado, cara. Exatamente. Tá, tem o vídeo do Malafaia, sai, vai! E a galera saindo meio que no tapa pra ver quem ia subir, uma confusão desgraçada. Quem que era que tava no chão erguendo a mão que queria subir no palanque e não conseguia? Eu não lembro, pô. Eu não lembro, acho que era, mas era um senador, não era? Era o SWAT. Era o senador SWAT. Como é que é o nome do senador SWAT? É o Marcos Duval. Marcos Duval, obrigado. Duval. Senador SWAT. Sim. Então isso não é a primeira vez que isso acontece, isso é uma coisa que costuma acontecer e que, de certa maneira, até isso é usado pelo Bolsonaro como uma forma de ter uma proeminência sobre as pessoas com quem ele está falando. Porque essa coisa de eu mando aqui, eu decido quem fica e quem sai, é um autoritarismo que agrada quem gosta desse autoritarismo. Quem gosta desse cara, não, esse cara manda em tudo mesmo. Tem razão, o povo aplaude até. É o poderoso, é isso, enfim. Quando ele é escroto ali com a galera na frente de todo mundo... O pessoal agora aplaude. eu fui mais sincero com a minha leitura do episódio, né? Eu falei um senso de... Como é que é?
Eu falei de um carisma diferente, agora tá aí o que eu penso. Quando ele foi escroto com todo mundo, a galera aplaudiu, pô. Mas é isso. E não é a primeira Eu vez tava que eu vejo pensando isso. nesse aspecto psicológico mesmo, mas daí é uma pira, né? Tem uma coisa de nagging, assim, né? Que os incel gostam de falar, Tem assim, um- trata todo mundo mal. Porque o cara que ele tira do palanque Aham. não vira inimigo dele. Você pensa na Zambelli, por Exato. exemplo, quantas vezes ela foi humilhada por ele e ela continua Ou no apoiando. apoiador que não ia achar emprego porque tinha bafo, ou no outro É. apoiador que o cabelo tinha barata, ou no outro apoiador que Isso. ele mandou calar a E boca no continuam cercadinho. apoiando, É. porque no fundo a pessoa é humilhada e ela continua voltando. O Leonardo ia falar alguma coisa? Desculpa, Leonardo. Não, mas vocês, só complementando a fala de vocês, isso é um aspecto do culto à personalidade, que é um negócio tão comum na extrema-direita. Aham. Então, a pessoa que é alvo desse culto à personalidade, ela pode tratar as outras como inferiores, porque isso ajuda a construir o personagem do chefe supremo, como o próprio Bolsonaro gosta de se referir em relação às Forças Armadas. Chefe supremo. Caraca! É verdade, é verdade. Ô, Rossato, tem um outro tópico que eu queria colocar. Esse é do meu interesse direto, particular, para não dizer local, para não dizer mesquinho, que é o interesse da família Bolsonaro no nosso combalido Sul Maravilha. Me preocupa um pouco, né? Fala-se de Michele no Paraná. Tem o filho mais novo também em Balneário Camboriú. verdade. Em Balneário ali ele encontrou uma galera, né? O Jorginho e tal. E aí eu fico pensando assim, sabe, nos efeitos disso, né? Porque beleza, é uma aposta segura para eles, tem mais voto por aqui e tal. Mas eu fico pensando no efeito radicalizador que isso pode ter sobre a região do país que eu habito, sacou? Porque, pô, mais disso, eu fico pensando, será que isso não vai radicalizar mais ainda meus vizinhos? Eu vou sair aqui na rua, não vou ter que explicar para mais um aqui que vacina funciona, sabe? Então, essa perspectiva que isso abre, rapaz, na minha cabeça, assim, de homem local, entendeu? Sim. Já teve. A realidade é que esse efeito já ocorreu. Não é que vai ocorrer. Ele já Eu ocorreu. senti. Inclusive, ele era mais intenso em 2018 do que em 2022, em certa medida. É. A grande questão é que essa minoria, aí é maioria, mas dentro dessa maioria tem uma minoria que vai ficando mais e mais radical e abraçando todas essas ideias. Então, existe um cinturão no Brasil que é basicamente a região sul, o interior de São Paulo, o Triângulo Mineiro, que é um cinturão que é extremamente conservador, que é ligado ao agro, e não é que ele é extremamente conservador, ele se tornou extremamente conservador nos últimos anos. Não é um movimento que, não, eles sempre foram isso, sempre. Não. A gente veio de uma época, há 20 anos atrás, em que você tinha esquerda forte em estados como Rio Grande do Sul, como o próprio Paraná. Você tinha um movimento aí de uma disputa de fato entre os conservadores e os mais progressistas. Só que a extrema-direita, ela chegou nessa região de uma maneira diferente, com um alinhamento muito forte às elites locais. A elite agrária, a elite varejista e a outras elites locais que tinham uma grande proeminência, aos especuladores imobiliários. E essa turma dominou a política da região. Inclusive, a turma do Paraná, que é a elite ligada ao judiciário, ao próprio Sérgio Moro, ao Deltan, que fez com que o conservadorismo nessa região se tornasse não só um fenômeno pontual, mas um fenômeno cultural. E isso é uma coisa que é bastante problemática, porque essa extrema-direita, esse conservadorismo, vem de uma certa prosperidade, da qual talvez o maior símbolo no Sul seja
a própria cidade de Balneário Camboriú. Uhum. Aquela coisa meio Dubai, aqueles Uma prédios, prosperidade aquela... mal aproveitada, sacrificada, né? Exatamente, né? Como símbolo de uma nova prosperidade, essa coisa do novo rico, né? Que atrai o novo rico, esse rico que não tem uma tradição de riqueza, Uhum. mas que vai investir no local ali. Então, assim, tem toda uma questão cultural aí que vai ser muito difícil e vai levar para você ver esse conservadorismo na região arrefecer. Mas, como eu já disse, já melhorou bastante de 2018. Em 2022, querendo ou não, o bolsonarismo ganhou em Santa Catarina, mas a gente teve um candidato de esquerda no segundo turno em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, querendo ou não, a gente não teve um candidato de esquerda, mas o candidato de esquerda que perdeu por pouquíssimos votos no primeiro turno impediu que o Onyx Lorenzoni se tornasse governador, ainda que fosse o Eduardo Leite e tal, enfim. Então, assim, existe um movimento progressista, mas por enquanto, e pelos próximos anos pelo menos, esse movimento progressista na região, devido ao próprio alinhamento econômico das elites, que viraram algo ultraconservador, ao agro, a todos esses movimentos, tende ainda a ser minoritário, especialmente nas cidades do interior. Nas capitais, você vê um aumento do progressismo, da esquerda, mas nas cidades do interior, esse conservadorismo ele ainda é muito forte, ele tende a continuar muito forte pelos próximos anos. Dá a impressão aí que o conservadorismo deu para essa galera uma identidade, né? Deu um senso de identidade, de comunidade, de pertencimento. E aí, realmente, o Leonardo tem razão. Se desvencilhar disso vai ser muito difícil. Queria falar alguma coisa, Álvaro? Eu queria terminar mandando um beijo para Balneário Camboriú, cidade sempre satirizada aqui por mim, mas, pô, convém explicar, né? O que a gente percebe em Balneário? Por que eu me refiro àquilo como uma prosperidade mal aproveitada? Porque tem muito dinheiro investido ali de uma maneira que eu não acho assim muito salutar, sabe? Quando se fala de planejamento urbano ou de cuidado com a natureza em volta, assim. Essa é a minha percepção, também é a de muitos membros do Ministério Público que apuraram crimes ambientais por lá. Mas eu não tenho nada contra as pessoas que estão lá Não, e tentam cuidar absolutamente. daquilo que está lá e amam aquilo que estão lá e vivem lá. Eu tenho pessoas muito importantes na minha vida que, sabe, ou estão lá ou saíram daquele lugar. Né? E o meu ponto é esse, assim, é muito carro importado para pouca rua. Eu acho que até o pessoal assim rico que frequenta balneário ou mora em balneário, né? São duas coisas diferentes. Percebe isso em alguns momentos, assim, né? Então é muito triste você ter um Porsche e não e ficar parado com ele no engarrafamento daquela beira-mar tudo estreitinho, sabe? Então falta uma pracinha, falta uma orla que tivesse sido respeitada, né? Essa é a nossa percepção assim a respeito da cidade, né? Mas o litoral de Santa Catarina é uma coisa assim deslumbrante. Nas paragens em que ele foi respeitado, eu acho que pouca coisa é igual, assim. Acho que ninguém imagina que o sul do Brasil tem essas coisas também. Tem praia, pô. Balneário... Gelado pra caramba o mar às vezes, mas tem praia. Balneário Camboriú merece respeito, merece mais do que tem. E, acima de tudo, não merece Bolsonaro. Ficamos por aqui? Valeu, gente. Valeu, Ana, mandou bem.